irmãos, os irmãos que estão em suas casas. Nós vamos fazer então hoje, dar continuidade ao estudo do livro de Atos, porque nós estamos já no capítulo 24 até 26, depois só falta o 27 e 28, que conta aquela história do famoso naufrágio de Paulo ou de Shaul. Ok? Então vamos lá. Vou só aguardar um pouquinho o pessoal que está chegando ali. Então vamos lá, nós vamos fazer um rápido remember do último estudo, que nós vimos Atos 21, 22 e 23. Então ali Yeshua apareceu para Paulo, né, para Shaul, e ele falou assim: tenha coragem, assim como você acabou de testemunhar fielmente a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos 23, 11. Então existe ali uma greve de fome, que alguns habitantes de Judá ou da Judéia ali, são 40 homens, eles fazem, para persuadir o comandante romano a levar Shaul mais uma vez para depor no Sinédrio, né, porque eles queriam fazer ali uma emboscada para pegar Shaul, né. O sobrinho de Shaul vai ao quartel e avisa Shaul da conspiração. Então Shaul consegue fazer o seu sobrinho levar essas informações ao comandante, e o comandante fica sabendo que eles querem matar Shaul, querem matar Paulo, e ele arma então ali uma escolta para levar Shaul até Cesareia. Lembrando que Cesareia era uma província que ficava ali na região de Israel, mas era uma província romana, onde ali tinha o governador, ele governava dali, né? Então tinha o Palácio do Governo, que ficava ali, tem esse aqueduto, que é um aqueduto que até hoje, as ruínas elas estão ali, em Cesareia Marítima, e era uma província muito importante, né? Então seria como que talvez Brasília tá para o Brasil hoje, Cesareia estava ali para terra de Israel, ok? Isso nós vimos, assim nós terminamos nosso estudo na última semana, no mês passado, e agora nós vamos dar sequência a Atos 24, 25 e 26. São bastante informações, então peço para os irmãos tentarem prestar atenção ao máximo, reter ao máximo da atenção, porque realmente são muitos detalhes, e eu espero também não ser cansativo por esse tanto de informações que eu vou trazer, ok? Mas, em suma, nós vamos tratar de 3 julgamentos que Paulo vai passar, né? Ele vai estar diante de 2 governadores e diante de um imperador. Então ele vai estar diante de Félix, depois diante de Festo e depois diante do rei Agripa, que era imperador. Tá? Então nós vamos ver isso em alguns detalhes. Então nós estamos ali, olhando no mapinha ali embaixo, nós estamos ali em Cesareia, que fica perto de Jerusalém. Então, após 5 dias, Ananias e mais um advogado chamado Tértulo, que era judeu também, eles descem a Cesareia. E aí eles falam assim: Félix, excelência, é por sua causa que temos desfrutado de um longo período de paz, e a sua previdência mesmo, trouxe a esta nação tantas reformas. No entanto, para não tomar muito o seu tempo, descobrimos que este homem, falando de Shaul, né, falando de Paulo, ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. Ele é líder da seita dos Nazarim, ou seita dos Nazarenos, e ele tentou profanar o templo, mas nós o prendemos. Lembrando que essa situação de profanação do templo, ela não existiu, era uma história que se contava de Shaul, que ele mais 4.000 homens, eles profanaram o templo e foram para o deserto, mas isso não tem absolutamente nada a ver com Shaul. Às vezes nós temos a tendência de achar que Paulo, eu vou falar às vezes Shaul, às vezes Paulo, para nós nos familiarizarmos, mas é a mesma pessoa. Nós às vezes temos a tendência de aceitar até a versão que aqueles judeus religiosos fizeram de Paulo, de que ele era um agitador, mas ele não era um agitador. Mesmo, nós vimos isso no estudo, mesmo quando ele é levado lá para o Areópago, e ele prega aqueles gentios, ele é levado para lá, ele não vai de livre, espontânea vontade, ele é levado,
né? E aí ele testemunha diante daqueles homens que o ouvem, e aí tem Dionísio e Dâmaris e mais alguns que fazem techuvá e se convertem, que recebem ao Messias Yeshua. Ok? Então, ele foi chamado de agitador das massas, ou um agitador dos judeus, líder da seita dos Nazarim, e aí esse termo seita dos nazarenos, como o termo cristãos, foram usados de forma pejorativa para designar o novo mover de Deus por meio de seu Filho. O segundo termo, cristãos, foi adotado com o passar dos séculos, ainda que agora não mais visto como um grupo dentro dos limites do judaísmo, né? Então, o cristianismo ele estabeleceu fronteiras entre o que é e o que não é judaico, ali nos 3 primeiros séculos, por todo esse clima de tensão que aconteceu dos dois lados, nós podemos dizer. Mas nós sabemos que os pais da igreja, os chamados pais da igreja, ou patrística, eles estabeleceram limites, e quando eles se afastaram da judaicidade da fé, eles se afastaram também das escrituras, né? Tanto que Inácio de Antioquia ele fala assim que que nós devemos ouvir o bispo da igreja, porque ele é como que se fosse a Torá para os homens, né? Essa é uma meia-verdade. De fato, o bispo, o líder da igreja, ele tem autoridade, mas quando ele está respaldado nas Escrituras, se ele não está respaldado nas Escrituras, então a autoridade ela passa das Escrituras ou do Espírito de Deus, porque as Escrituras e o Espírito de Deus, elas testificam uma mesma verdade, elas passam daí para o homem, né? Mas, enfim, esse termo, então, que Tértulo usa, essa expressão seita, ela é usada na literatura judaica para designar um outro grupo. E aqui isso acontece de forma depreciativa. Seita não necessariamente é uma coisa ruim, o judeu quando fala seita, tanto que os judeus chamavam de partido ou seita dos fariseus também. E o farisaísmo não era considerado uma heresia, se a gente for caminhar para esse lado. Mas era chamado de seita, só que aqui Tértulo parece fazer essa expressão, porque ali ele não estava falando com os judeus, ele estava falando com o governador, então talvez fora de Israel esse termo seita fosse um termo mais depreciativo, ele usa esse termo para depreciar os nazarenos, ou aqueles que eram do caminho, que a gente já vai ver adiante, ok? Estou me fazendo entendido, mais ou menos? Tá. Ok, então nós estamos diante de Félix, aqui teve acusação contra Shaul, e aí agora Shaul, ou Paulo, ele faz a sua defesa. Né? Ele fala assim: sei que há muitos anos o Senhor tem sido juiz desta nação, por isso estou feliz por fazer a minha defesa. Há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar. Ele tinha subido por causa de Shavuot, para a festa de Pentecostes. E nem no templo, nem nas sinagogas, nem em qualquer outro lugar da cidade, eles me encontraram debatendo com alguém ou juntando uma multidão. Tampouco podem apresentar qualquer prova das coisas que me acusam. Então, as acusações eram muito sérias, né, que ele era um agitador, ou que ele profanou o templo. Então não havia provas contra isso. E ele fala assim: eu adoro o Deus de nossos pais. Então ele já tenta trazer o que havia em comum com aqueles que o acusavam. Eu adoro o Deus de nossos pais de acordo com o caminho, ao qual chamam de seita. Continuo a crer em todas as coisas aqui está errado, acho. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os escritos dos profetas. Mantenho minha esperança em Deus, o que eles também aceitam. Mais uma vez, ele chama aqueles que estão fazendo dissidência, ou com ele chama eles para o lado deles. Gustavo, só vou pedir, você poderia me passar ali os 2 livros, a Bíblia e o... Obrigado. E ali Shaul confessa, ainda que crê na ressurreição dos justos e injustos, e por causa dela ele mantém uma consciência limpa
aos olhos de Deus e dos homens. E ele tem essa preocupação, e ele faz essa relação direta entre ressurreição e uma consciência limpa. Porque se não há ressurreição, qual que é o valor da consciência? Mas se há ressurreição dos mortos, se há um juízo, então o manter uma consciência limpa era importante demais para Paulo, e ele fala assim lá para Timóteo, quando ele dá um conselho de quão caro isso é. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, quer dizer, se existe uma fé verdadeira, existe uma fé que pode ser fingida, né, e que nós podemos, de alguma forma, dissimular a nossa fé. Então, Paulo coloca muito valor nessa situação da consciência pura. Eu queria só ler um comentário do David Stern, quando ele fala aqui da ressurreição dos justos e injustos, porque é a única vez que Paulo fala não somente da ressurreição dos justos, mas dos injustos também. Né? Mas isso não é uma novidade, isso aparece em outros textos e outros apóstolos, e aparece também no livro de Daniel. Eu não tenho referência de cabeça, talvez eu acho que até o David Stern comenta aqui, mas no livro de Daniel também aparece a ressurreição dos justos e injustos. Eu vou ler esse comentário. A ressurreição de justos e de injustos. Esse é o único trecho em que Shaul menciona a ressurreição dos injustos. Para seus ensinamentos sobre a ressurreição dos justos, ele coloca a referência de 1 Coríntios 15, Tessalonicenses 4. Yeshua ensina sobre a ressurreição dos justos e injustos, em João 5:29. Ela é claramente mencionada no Tanar, em Daniel 12:2 e em Daniel 12:2. Essa ressurreição dupla está implícita em todas as passagens que falam de um julgamento futuro. E aí ele coloca uma série de referências aqui. Ok? Então vamos continuar. E aí eu só queria me deter em alguns detalhes desse texto que Shaul fala. Adoro o Deus de nossos pais de acordo com o caminho ao qual chamam de seita. Então, aqueles que o acusavam, no caso, o advogado, o Tértulo, ele chamou eles de seita dos nazarenos. Né? E Shaul, ele fala assim, ele fala algo como, o que vocês chamam de seita, eu chamo de caminho. Não colocando força no termo caminho em si, mas neutralizando o aspecto negativo que o advogado Tértulo quis colar em Shaul, para mostrar então que a sua esperança de fé era a esperança de fé judaica, era comum à esperança de seus acusadores. Quando ele fala assim, adoro o Deus de nossos pais, chamando, né, você vê Shaul não como um agitador, mas você vê ele como um pacificador, alguém que une, né, mesmo em sua defesa contra aqueles homens que pouco antes tentaram matar ele. Né, eles arrancaram ele do templo ali para matar ele, mas ele está tentando trazer eles para si. E ele fala assim, adoro o Deus de nossos pais, Elohei Avoteinu, que nós cantamos na Amidá. Esta é precisamente a resposta que um judeu messiânico dá a um judeu que o considera apóstata. O Deus que adoramos é o único Deus, o Deus de nossos pais. E ele fala assim, continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os escritos dos profetas. Mantenho minha esperança em Deus, o que eles também aceitam. Eles quem? Aqueles que estavam acusando ele, os anciãos ali da Judéia. Da mesma forma, os judeus messiânicos creem em tudo o que está na Torá, afirmada pelo Messias. Eu queria ler esses dois textos também, porque a tradução do David Stern, apesar de ser uma paráfrase, que é uma tradução que busca o sentido original do texto, ela não é uma tradução literal. Então, sempre é legal, você está fazendo um estudo, pega a Bíblia do David Stern, pega uma Almeida, Revista e Atualizada, que é uma boa versão, pega um comentário do Novo Testamento, então dá para ali fazer um bom estudo. Né? Tem a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, que parece que é uma Bíblia boa também. E o David Stern, ele fala assim, em 1 Coríntios 9:21. Esse texto, muitas vezes, ele é mal interpretado. Então, eu vou ler ele e vocês chegam às conclusões de vocês. Vocês devem conhecer a versão original. Tá assim. Opa.
1 Coríntios. Para os que vivem fora do contexto da Torá, coloquei-me no lugar de alguém alheio à Torá, Shaul falando, a fim de ganhar os alienados da Torá, apesar de eu mesmo não estar de fora do contexto da Torá divina, mas no contexto da Torá afirmada pelo Messias. É uma tradução muito feliz, né? Para a gente tentar buscar o sentido verdadeiro do texto. Não é que a lei de Cristo é uma outra lei e uma lei nova, um contexto novo. Bom, agora Yeshua habita em mim, a Torá foi jogada fora e agora eu tenho uma super vida abundante onde a Torá é descartada. Não. A lei de Yeshua é ele afirmando a Torá. Ele é o verdadeiro intérprete da lei, ele é o verdadeiro intérprete da Torá. E claro que quando os gentios eles vão entrando no pacto, então nós temos o Concílio de Atos 15, onde os gentios poderiam organicamente ir aprendendo aos poucos, né, sem ser submetidos a uma conversão ritual, que era o que os judeus religiosos queriam, ou muitos judeus religiosos ali queriam fazer naquele tempo. Em Gálatas 6:2 fala assim: versão David Stern. Carreguem as cargas pesadas uns dos outros. Dessa forma, vocês cumprirão o verdadeiro significado da Torá, sustentado pelo Messias, né? Sustentado pelo Messias, pelo Mashiach Yeshua, né? Então são 2 versículos que cabem nesse contexto e são muito felizes em relação à sua tradução. Então, Shaul ele continua ali diante de Félix. E eu vou fazer a leitura da sua defesa. São 4 versículos, Atos 24. (17 a 21). Depois de 7 anos distante, fui a Jerusalém com o objetivo de levar uma oferta de amor à minha nação e oferecer sacrifícios. Lembrando que provavelmente ali em Romanos onde fala para que seja para que a igreja abençoasse os judeus, porque deles também receberam os bens espirituais, então eles poderiam abençoar com os bens materiais. Então provavelmente essa oferta que ele está levando tem junto dessa oferta ali que fala em Romanos 15, se eu não me engano. Por causa disso é que fui encontrado no templo. Eu estava cerimonialmente limpo, longe de qualquer multidão, e não atrapalhava ninguém. Mas alguns judeus da província da Ásia também deveriam estar aqui, na sua presença, para apresentar-lhe uma queixa, se tiverem algo contra mim. Quer dizer, aqueles que pegaram ele lá atrás, no templo, não estavam nem ali para testemunhar contra Shaul, né, contra Paulo, né? Ou seja, a menos que esses mesmos homens digam que crime eu cometi quando estive perante o Sinédrio, além de afirmar, enquanto me encontrava entre eles, estou sendo julgado perante vós hoje por acreditar na ressurreição dos mortos. Então, realmente não havia uma acusação legítima contra Shaul. E Shaul é colocado em custódia, então, pelo próprio Félix, porque ele acaba não tendo essa... Isso acontece, talvez, muitas vezes no meio político, onde você quer agradar a todos, quer agradar o eleitorado, e como ele tinha ali o eleitorado dele ali na Judéia, então ele coloca ele sob custódia, mas não solta a Shaul, né? Ainda que Shaul passe a gozar de uma relativa liberdade, e ele não é impedido de receber a ajuda dos seus amigos, né? Então, no caso, discípulos, irmãos, poderiam visitá-lo. Depois, uma vez mais, Félix vem com a sua esposa, que era Drúzila, ali está Drúzila, mas é Drúzila, para ouvir Shaul. E aí Shaul começa a dissertar, e aí nós temos que ter algo em mente, porque ainda que Paulo estivesse preso, mas o negócio de Paulo era pregar o Messias. O negócio de Paulo era falar sobre Yeshua. E como ele fala quando ele esteve preso com Silas, que a palavra... Eles estavam presos, mas a palavra de Deus não estava presa, né? Então, para ele não era tão importante o viver e morrer, mas era para quem ele estava vivendo e para quem ele estava morrendo. Essa era a mensagem dele. Então, ele aproveita
E, bom, vamos pregar o Messias para esse governador. E quando ele começou a dissertar sobre justiça, autocontrole e juízo vindouro, o Félix teve medo, ele temeu. E ele falou, por hora basta. Ali Shaul é mantido preso por 2 anos pelo governador para manter o favor com os habitantes da Judéia, até a posse do próximo governador. Então, após 2 anos, Félix ele sai e entra um novo governador que toma posse, que é Festo. Né? Então, é Pôncio Festo o nome dele. E ele vem de Cesareia para Jerusalém. Agora nós estamos ali em Jerusalém. Nós saímos de Cesareia, o governo fica em Cesareia, mas o governador ele vai para Jerusalém. E ali ele é informado a respeito de Shaul pelos sacerdotes e líderes da Judéia. Estes homens pedem que Shaul seja trazido a Jerusalém. Mais uma vez eles querem armar uma emboscada contra ele. Que homens competentes dentre vocês desçam comigo e apresentem suas queixas. Então Festo ele fala, bom, então venha um pessoal comigo e eu quero ouvir o que o Paulo, o Shaul tem a falar. Então alguns homens descem junto com Festo, e Festo é apresentado a Shaul junto a esses homens. E eles cercam a Shaul e começam a lançar um monte de acusações, que nós vamos ver depois, que eram questões e controvérsias do judaísmo. E ali Festo, nós não sabemos o quão conhecedor do judaísmo ele tinha algum conhecimento, mas ele não tem muito o que fazer, né? Então não foi muito producente, e querendo agradar os habitantes da Judéia, que com ele estavam, ele convida Shaul para ir a Jerusalém. Ele faz o convite, vamos para Jerusalém. E ali Shaul, ele é um homem puro e simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Ele sabe o que ia acontecer no caminho, porque ele foi informado no passado pelo sobrinho dele, que eles iam matar ele. Então, ele fala assim, estou na corte do imperador e é aqui onde eu devo ser julgado. As acusações que eles fazem contra mim não se sustentam, e ninguém pode entregar-me a eles como um favor. Apelo para o imperador. Então ele não queria ser considerado um favor, uma espécie de suborno, e ele clama pelo imperador, e nisso ele é atendido pelo governador. Aproveitando que Agripa ficaria alguns dias em Cesareia, né, nós voltamos a Cesareia ali, Festo explica ao rei: há um homem aqui que foi deixado sob custódia por Félix. Sacerdotes, ou Kohanim, e anciãos da Judéia pediram que eu o condenasse. Então Festo continua: não é costume romano entregar uma pessoa acusada apenas para conceder um favor. Você vê que Festo, olha a influência que, quando nós trazemos a palavra de Deus, quando nós trazemos a Torá, a influência que nós podemos ter. Porque ele ensinou aquele homem, que era de uma patente, né, alta, um governador, ele lembrou os romanos ali, de que nesse sentido eles guardavam a Torá, porque eles queriam ouvir os dois lados, né? Eles estavam, na verdade, nesse sentido, guardando mais a Torá do que aqueles que queriam matar Shaul, né? Por isso que a linhagem não é mais importante do que você realmente viver a palavra de Deus, a Torá, né? Aqueles homens estavam pervertidos, né? Aqueles judeus, aqueles anciãos da Judéia, e Festo estava sendo mais justo do que aqueles homens. E Shaul lembrou ele disso, e ele usa o mesmo termo. Não é costume romano entregar uma pessoa acusada apenas para conceder um favor, antes de ela enfrentar seus acusadores face a face e ter a oportunidade de se defender das acusações. E como Shaul sabia, e Festo provavelmente pela experiência, porque também nós não sabemos quanto ele conhecia a Torá, não darás falso testemunho contra o teu próximo, né? Em Provérbios ali nós vemos também de você ouvir as duas partes e você não julgar com medidas diferentes, né? Inclusive o direito romano até hoje tem alguma influência, não. Muito do direito que nós temos hoje é o direito romano. Assim que os acusadores se apresentaram, em lugar de acusá-lo de algum crime sério, como eu esperava, eles discutiram com o homem acerca de alguns pontos da religião, que nós falamos, né? Ficou aquela discussão sobre a religião,
e particularmente a respeito de alguém chamado Yeshua, que já morreu, mas a respeito de quem Shaul afirmava estar vivo. Então o rei Agripa se interessou por essa história e ele falou, eu quero ouvir ele pessoalmente. E aí, não sei se alguém conhece esse programa, o Shark Tank, é um programa interessante, tem muita baboseira na televisão, mas esse é um programa que quem não viu vale a pena assistir. É alguém que vai vender, alguém que tem um negócio, ele vai apresentar esse negócio para os tubarões ali, que são os investidores, né? Shaul tinha um negócio. O negócio dele era a palavra de Deus, era Yeshua. E ele, como nós falamos, ele não tinha essa preocupação tão grande em estar preso, também não só em se defender, mas é poder levar a palavra, e ele usa esse termo aqui, a grandes e a pequenos, né? E a todos os homens. E ele tinha a oportunidade agora para estar diante de Festo e diante do rei Agripa, né? E apresentar o negócio dele, né? Apresentar a Yeshua. Então o rei Agripa e Berenice, sua esposa, o rei Agripa e Berenice, eles chegam à audiência, a palavra fala que eles chegam cheios de pompa. E Shaul começa a fazer a sua defesa. E ele alega vários pontos. Então, Paulo ele diz que ele se alegra em poder defender-se diante do imperador Agripa, por Agripa conhecer os costumes e controvérsias judaicas. Todos os judeus sabem como Shaul viveu desde a sua juventude, tanto em Tarso como em Jerusalém, e como ele seguiu estritamente o partido mais rigoroso do judaísmo, o farisaísmo. Ele não fala aqui de forma negativa, né? Ele fala que ele era zeloso, né? E os fariseus eram muito bem vistos em Israel, porque eles levaram a palavra para o povo, né? Eles permitiram o povo participar muito mais da Torá, e eles tinham uma boa fama. E ele seguiu estritamente o partido, a seita dos fariseus. Então ele conta isso como uma vantagem e um ponto a favor dele. E aí ele fala, é irônico eu ser julgado aqui por causa da minha esperança na promessa feita a nossos pais. Nossas 12 tribos esperam alcançar o cumprimento dessa mesma promessa, enquanto dão sequência aos seus atos de adoração noite e dia. Contudo, é em conexão com esta esperança. Interessante o noite e dia, ele não fala dia e noite, né? A noite vem antes que o dia, como o Shabat, nós entramos na sexta-feira à noite, não entramos no sábado de manhã, né? Então isso na cabeça do judeu, isso funciona perfeitamente, né? Nós ocidentais, nós temos que nos readaptar a essa realidade bíblica. Ele fala da fé comum na ressurreição dos mortos. Então, novamente, ele puxa os seus acusadores dizendo, olha, eu não sou alguém diferente, eu faço parte da mesma esperança, né? E de como combateu o nome de Yeshua e prendeu seus seguidores com autorização dos Kohanim. Na verdade, ele que pediu cartas ainda para ele ser enviado e para perseguir. Ele cita, inclusive, que muitos foram presos e depois foram mortos. E ele fala assim, eu ia de uma sinagoga a outra, pressionando os crentes, né, os judeus crentes ali em Yeshua, para ver se blasfemavam, e muito irado contra eles, perseguia-os, mesmo em cidades fora dos limites deste país, né? E aqui também trazendo escondida essa verdade de que os primeiros crentes, os cristãos, eles se reuniam nas sinagogas, e é nas sinagogas que Shaul ia atrás deles. Ele faz então um relato da sua conversão, da sua techuvá em Damasco. Eu vou ler, são alguns versículos, porque tem palavras de Yeshua, que Yeshua falou diretamente a ele. Então, Atos 26, 12 a 20. Certo dia fui a Damesek, ou Damasco, com poder e autoridade outorgados pelos Kohanim. Eu estava na estrada e era meio-dia. Majestade, quando vi uma luz vindo do céu, mais brilhante que o sol, envolvendo a mim
e a meus companheiros de viagem. Todos caímos no chão. Então ouvi a voz dizer-me em hebraico: Shaul, Shaul, por que você continua a me perseguir? Será muito doloroso você chutar os aguilhões de bois. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Assim, geralmente nós conhecemos esse versículo. Eu disse: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Yeshua, e você está me perseguindo. Entretanto, levante-se. Eu apareci a você para designá-lo, para dar testemunho do que você já viu a meu respeito e do que verá futuramente. Eu o libertei do povo e dos gentios. Eu o envio para abrir-lhes os olhos, para que possam voltar-se das trevas para a luz, do poder do adversário para Deus, e desse modo receberem o perdão dos pecados e um lugar entre os que foram separados para a santidade, ao depositarem sua confiança em mim. Portanto, rei Agripa, eu não desobedeci à visão celestial. Ao contrário, anunciei primeiro em Damasco, ou Damasco, a seguir em Jerusalém e por toda a região de Yehudá, e também aos gentios, que eles devem se voltar dos pecados para Deus e realizarem obras coerentes com seu arrependimento. E nesse ponto, Festo, aquele que não conseguiu ouvir Shaul falando sobre autocontrole, justiça e juízo vindouro, ele insurge com um grito. Ele fala: Paulo, você está fora de si, o muito estudar o está enlouquecendo. As muitas letras fazem você delirar. Em que Shaul responde: Festo, e se volta para Agripa. Então ele fala assim: não estou louco. Pelo fato, ele falando para Festo, mas citando Agripa, não estou louco. Pelo fato de o rei estar entendendo essas coisas, é que me expresso livremente, porque estou certo de que nada disso escapou dele. Então, como Shaul sabia que ele falava pelo Espírito de Deus e que ele atingia a consciência dos seus ouvintes. Atingia de tal forma que Festo não aguentava. Nós não sabemos se aqui ele deu esse grito porque ele ocupou o imperador com essa situação e ele estava se constrangendo pelo imperador, ou se essa mensagem escandalizava ele. É muito possível que seja essa segunda situação. Ele estava escandalizado pela boa nova e pelas mudanças que ele teria que fazer, na vida dele. E Shaul faz ali um apelo ao rei Agripa, em Atos 26, 28 a 35. Agripa disse a Shaul: o imperador, você está querendo me convencer neste curto intervalo a transformar-me em um messiânico ou em um cristão? Shaul respondeu: quer o tempo seja muito, quer seja escasso, desejo que Deus não faça somente o Senhor, mas todos os que nos ouvem hoje. Então, todos que nos ouvem hoje, semelhantes a mim, com exceção dessas correntes. Então, eu queria, se depender de mim, eu queria que todos vocês fossem como eu. Só que só não tivessem essas correntes nas quais eu estou preso. Então o rei se levantou, e com ele o governador, Berenice e os outros que estavam com eles. Depois de terem saído, eles disseram entre si: este homem não está fazendo nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: se não tivesse apelado para o imperador, ele poderia ter sido libertado. Então, lembrando do Shark Tank, então os negociadores estavam falando entre eles: esse cara, ele não tem culpa, E você tinha autoridade, inclusive, para libertar ele, Só que Festo acabou não fazendo isso. E Shaul, ele saiu vitorioso nessa situação, Ele continuou preso, mas ele conseguiu cumprir a missão dele de anunciar para mais pessoas a Boa Nova em Yeshua e a Torá. Então, foi uma situação onde nós vemos em cada detalhe uma graça de Deus na vida de Paulo, na vida de Shaul, onde você vê Deus inspirando ele a falar, usando sempre os termos certos, usando sempre as palavras certas, e conseguindo falar tanto com tribunos, com governadores, com o imperador e também com os religiosos, e sendo bem sucedido nisso. E eu creio que nós todos, nesse sentido, somos chamados a
saber entrar e sair diante dos homens, testemunhando da palavra, às vezes só com nossos atos, às vezes em palavras também. Mas Shaul ele nos inspira, né? Muito nesse sentido. Ok? Então seriam esses 3 capítulos hoje. E eu queria só deixar esses termos que aparecem muito nesses 3 capítulos, que é a esperança, quando Shaul fala da mesma esperança, da esperança comum que ele tinha com os judeus. Então, a esperança judaica é também a esperança dos gentios, é a esperança das nações. Como fala aquela escritora adventista, né, que Yeshua ele é o desejado das nações, e ele é, ainda que as nações não saibam disso, ele é o Messias esperado das 12 tribos de Israel, e essa esperança é que nos move, que nos deve fazer nós nos movermos, né? Então, aparece o nome de Yeshua, claro, a ressurreição, que é, como o Shaul falou em outro momento, ele fala assim, se não tiver ressurreição, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Vamos viver de qualquer jeito, vamos viver em banquetes e bebedices, porque não tem ressurreição dos mortos, a vida é aqui agora e acabou, né? Mas era pela esperança na ressurreição, na esperança em Yeshua e na espera do juízo final, onde todos serão julgados, de acordo com essa consciência que ele andava e ele se movia, e se nós andarmos dessa maneira, o Senhor pode fazer grandes coisas através de nós também. Ok? Seria isso então. Shalom a todos.